Oi, gente, bom dia, tudo bem? Muitas pessoas me conhecem, sabem que eu não tenho. Não é corriqueiro ficar gravando vídeo no Instagram, até porque eu acho que eu não me saio muito bem com essas coisas. Eu gosto de ficar só escrevendo, né, tranquila. Mas, assim, hoje eu vi uma campanha do órgão que eu trabalho, do Ministério Público, que fala sobre a questão das drogas. Não seja curioso, não experimente drogas, busque ajuda. E eu tenho propriedade, sim, para falar sobre o assunto, porque a maioria das pessoas sabem que eu perdi meu irmão no dia 29 de dezembro de 2019, suicídio, e ele era usuário de drogas. Que nós descobrimos, assim, dele confessar há 5 anos. Mas eu desconfio que já há muito tempo atrás. Amizades, curiosidade, tentar desafiar a vida, querer viver intensamente, sem pensar muito nas consequências. Sempre quando a gente nós brigávamos muito. Não vou ser hipócrita aqui de falar que eu não brigava porque eu brigava bastante com ele, mas porque eu queria ajudá-lo. E eu sempre falava para ele o seguinte, mano, eu não te condeno por você hoje não conseguir sair, mas eu te condeno por você ter entrado nisso, você ter experimentado, porque, querendo ou não, todos sabem as consequências. Claro que tem pessoas que não viciam, agora tem pessoas que viciam. E a maioria viciam e a gente sabe disso. Começa com uma droga leve, de repente já tá num crack, numa cocaína, e aí é a perdição. E com o meu irmão foi exatamente isso. O crack, como ele nos contou, foi apresentado a ele há 3 anos atrás, no final de ano, no Natal, numa rodinha, e só ele viciou. Ali foi o início e o fim da vida dele. Ele foi internado várias vezes, compulsoriamente, porque ele não aceitava, ele não se via como um usuário, ele não se via como uma pessoa doente. Ele falava que ele saía a hora que ele quisesse, e nós sabemos que isso não é verdade. Eu digo sempre quando eu converso com as pessoas em relação ao meu irmão, a família não está preparada para tratar um usuário de drogas. A sociedade não está preparada para tratar um usuário de drogas. Eles são discriminados, eles perdem a credibilidade, não têm tratamentos adequados. Várias clínicas são administradas por ex-usuários de drogas, que na minha concepção não deveria ser assim. Nós não temos um amparo, a família não tem um amparo. Por isso que nós sempre olhamos os jornais, os sites, a mãe algemou o filho, a mãe amarrou o filho, a mãe... É uma tentativa para ele não sair para a rua. Porque se você não fizer isso, ele sai. Não tem o que fazer, não tem o que falar. Você chora, você esbraveja, você fala com amor, mas é mais forte do que eles. É mais forte do que eles. O meu irmão dizia que ele sentia uma dor tão grande no corpo que só a droga tirava. E isso é muito difícil, muito, muito difícil. A família, ela começa a se destruir um pouco. Você perde um pouco da sua mãe, você perde um pouco do seu pai, você perde um pouco da sua vida, porque tudo começa a girar em torno daquela situação.
E eu sempre fui aquela irmã que era tida assim como a irmã brava, sabe? Porque eu chamava muita atenção dele. Eu via as coisas erradas e eu falava. Então nós discutíamos muito. Mas não porque eu não amava ele. Era porque eu queria que ele fosse melhor. Eu queria que ele enxergasse os erros dele. E eu queria que ele buscasse ajuda. Nos últimos dias, nos últimos meses, a gente estava bem próximo. Mágoa da minha parte não existia mais, não existe mais. Assim que ele faleceu, o sentimento de culpa é muito grande. O sentimento de impotência é muito grande. Até hoje, assim, a gente se sente triste por sorrir. Você acha que você sorrindo, você está atingindo ele de alguma forma que você não tem esse direito mais. Mas isso não é verdade. Nós precisamos seguir. A nossa vida é feita de escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele tinha uma família que não é perfeita como nenhuma outra família. Nós temos os nossos problemas, mas a gente sempre estava ali, brigando ou não com ele. Se ele chegasse, pedisse ajuda, a gente estava ali. E foi o que nós esperamos, né? Nós esperamos ele pedir ajuda porque já não tinha mais o que fazer. Internação compulsória, ela pode até dar resultado, mas a estatística é mínima. Porque o usuário de drogas, ele precisa querer sair daquela vida. E o usuário de drogas, ele tem que viver cada dia como se fosse o último da vida dele. Todos os dias ele vai sentir vontade de usar. Todos os dias ele vai ter uma situação de preocupação que vai fazer com que ele recorra às drogas. Então, além do tratamento com remédios, além do tratamento psicológico e psiquiátrico que precisa, não só ele, como toda a família, tem que ter muita fé, muita força de vontade, acreditar muito em Deus, pedir forças o tempo todo, porque toda hora tem uma provação. Meu irmão, ele tinha um coração muito bom. Isso é fato. Todas as pessoas que conhecem ele sabem disso. Ele era um menino muito carinhoso, muito sorridente, mas ele sofria. Ele sentia dores, escondia, né? E eu acredito que o suicídio foi uma forma dele aliviar a dor dele e aliviar a nossa também, porque ele dizia que ele tinha muita vergonha da gente, do que a gente passava por causa dele, das discussões, da desestabilidade, né? Porque a família desestabiliza completamente. É uma situação que chega a ser insuportável. Mas há tempo para tudo nessa vida, né? E hoje eu paro para pensar nas coisas que já aconteceu com ele, nas brigas. Gente, a falta que eu sinto dele é maior que tudo isso. Hoje o que a gente passou não tem valor nenhum. Eu olho e falo assim, meu Deus, era fácil resolver. Então, se você tem uma pessoa próxima, se você tem um amigo, se você tem um irmão, um pai, seja drogas, seja álcool, comece a conversar, comece a observar, vai chegando devagarinho, vai mostrando a ele que ele precisa de ajuda, que aquela situação não é normal. É claro que chega um ponto que ela é muito complicada, não é fácil, gente, não é fácil. Mas a gente precisa tentar. Meu irmão, a gente estava ali. A gente só estava esperando ele pedir ajuda.
Nós estávamos só esperando ele pedir ajuda. Tinha uma clínica preparada. Inclusive, no dia 24, eu mandei um áudio para ele, mandei uma música. Eu falei, olha, eu tô aqui, tem uma clínica, vamos. E ele me disse, eu tô bem. Só que ele tava com depressão, porque a cocaína dá depressão, o crack dá depressão. O crack é devastador. A pessoa perde a noção da realidade, a noção da vida, das faculdades mentais, sabe? Então, é muito difícil. Então, prestem atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Não discriminem. A palavra noiado, ela é muito forte para quem diz. Eu nunca disse isso pro meu irmão. Nunca chamo a pessoa de noiada. Ele é um doente. É um doente. Ele pode ter entrado ali para experimentar, para matar uma curiosidade, mas algo ali dentro dele também tinha que o fez levar àquela situação. Então não discriminem. Quando você encontrar alguém na rua, naquelas condições, não discrimine, não tire sarro, porque a vida é um ciclo, a gente não sabe o dia de amanhã. Essa pandemia, por exemplo, foi algo inesperado nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter empatia, fé, amor ao próximo, conseguir enxergar o próximo e, sobretudo, ter amor, muito amor, sabe? É difícil. Você briga, você xinga, você abraça, você briga de novo, você grita, mas é tudo para o bem. A gente só quer o bem. A minha mãe, a minha irmã, o meu pai, minha sobrinha, os filhos dele, o meu cunhado, nós só queríamos que ele saísse daquela vida, porque ele era um menino muito inteligente, trabalhador, tinha uma sorte tremenda, amava viver, ele amava a vida, ele viveu, ele fez tudo o que ele queria, isso é fato, ele viveu. Infelizmente, né, ele tirou a própria vida, mas foi uma escolha, e eu acredito do fundo do meu coração que ele está bem, rezo todos os dias, não tem um dia que eu não lembre dele. Então, vamos amar mais, vamos julgar menos. Quando você olhar uma situação e já for falar alguma coisa, conte até 5, respire fundo, não emita juízo de valor, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Tá bom, gente? É esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. E uma ótima semana, né? Restinho de semana, que hoje já é terça-feira. Com fé em Deus, com coragem, com força, com empatia e com amor. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá?